Nessa cena, Zumbi dos Palmares surge como um herói. E na verdade, é isso que ele é, um herói brasileiro. Quilombo é um filme de 1984, feito por Cacá Diegues, um cineasta que se formou no cinema novo no Brasil. A história se passa no Nordeste brasileiro de 1650, mostrando a época que Ganga Zumba, um príncipe africano e ex-escravo, se torna líder do Quilombo dos Palmares. E ainda mais tarde, o seu afilhado e sucessor, Zumbi, contesta suas ideias de liderança e enfrentando assim o grande exército dos senhores de engenho e da coroa portuguesa. Mesmo o Quilombo sendo produzido na década de 1980, ainda é perceptível as características do período do cinema novo, que tinha como proposta trazer um cinema com uma visão mais política e crítica, que pretendia refletir a situação da América Latina. O que se destaca mais no cinema novo é a sua crítica às desigualdades sociais, que faz sentido em um Brasil da década de 60 e 70, que se formava com as questões raciais e classistas no país. E é a partir daí que o autor repensa o Brasil, através da valorização da identidade negra na história do país. De um modo ou de outro, a fuga de grupos escravizados aconteceu em toda parte do mundo onde havia escravidão. No Brasil, esses grupos de diferentes etnias que fugiam dos engenhos para as matas fechadas acabaram sendo chamados de quilombos ou mocambos. Essas comunidades se transformaram em centros de resistência dos escravos negros que escaparam do trabalho forçado. A própria palavra quilombo vem da língua banto, que significa esconderijo na mata. Essa população quilombola ela sobrevivia de caça, pesca e plantação, e era nesse espaço que encontravam de novo a liberdade para cultuar as tradições africanas, seus próprios deuses, praticar danças e suas músicas. A gente tem que ir embora depressa. Pra onde? Pro lado do mar. Pra voltar pra terra da gente. Eu nasci aqui, não conheço outra terra. A África está longe. A África está longe demais. Ela tem razão. Nós três viemos de Palmares e vamos voltar pra lá. Se vocês quiserem, pode vir com a gente pra Palmares. Palmares? A terra dos homens livres. Para onde fogem os negros que não querem ser escravos? O maior refúgio e mais conhecido foi o Quilombo dos Palmares, que ficava na Serra da Barriga, na antiga capitania de Pernambuco. Já no século XVI, há relatos de escravizados que fugiram para Palmares, e é com essas movimentações que a população quilombola chega a quase 20 mil habitantes. Durante o século XVII, Palmares passou por diversas investidas da coroa. A primeira expedição em busca de escravos fugitivos ocorreu em 1612, e a partir daí iniciava a guerra contra Palmares. É importante saber que Palmares era um quilombo formado por diversas aldeias, que eram os mocambos, onde havia uma relação de comunicação e estratégia de sobrevivência. É possível dizer também que os quilombos serviam como um acampamento militar, já que muitos desses escravizados traziam suas experiências das regiões da língua banto na África, e assim se expressava a cultura política. O próprio líder dos quilombos tomava um papel religioso e militar, adentrando também na questão de se comunicar com os seus ancestrais. Ogum, Ogunhê! Ogum Iranoló! Depois de Ganga Zumba, Zumbi dos Palmares foi o último líder do Quilombo dos Palmares. Ele teria nascido aproximadamente em 1655 nos próprios quilombos, mas ele acaba sendo aprisionado e entregue aos cuidados de um padre quando era criança, e foi ainda batizado com o nome de Francisco. Assim que crescia, Zumbi foge e volta ao quilombo, e com o tempo ele se destaca pela sua habilidade, tanto como guerreiro e com a liderança. Zumbi foi ainda casado com a guerreira Dandara, que lutou ao seu lado contra a escravidão. É em 1680 que Zumbi desafia o seu tio Ganga Zumba, acabando por assumir o lugar dele como líder de Palmares. A maior divergência na liderança de Zumbi é a mudança de uma defesa passiva para uma defesa com estratégia de guerrilha, com a prática de ataques surpresas aos engenhos. Eles também libertavam escravos e tomavam armas, munições e suprimentos que foram usados em novos ataques e na sua própria defesa. Após as investidas que falharam contra o quilombo, o governador da capitania de Pernambuco contrata o paulista Domingo Jorge Velho, e assim ia se intensificando os ataques contra Palmares, mas com muita dificuldade ainda. É em 1694 que as forças dos bandeirantes iniciam sua vitória, com aproximadamente 6.000 homens bem armados e municiados, inclusive até com artilharia de fogo, deu assim o fim da resistência palmarina. Após Zumbi escapar, ele é perseguido por meses e é no dia 20 de novembro de 1695 que Zumbi dos Palmares é encurralado e assassinado por Domingos Jorge Velho. A cabeça de Zumbi foi cortada e levada para Recife, sendo exposta em praça pública no Pátio do Carmo. Zumbi lutou bravamente contra a escravidão no Brasil e não admitiu a dominação dos brancos aos negros. É considerado o maior símbolo pela liberdade dos negros da história brasileira. A forma de resistência nos quilombos foi a mais combatida pelos senhores e pela coroa portuguesa. Se a gente tomar o Recife, Dandara,
O Dia Nacional do Zumbi e da Consciência Negra é celebrado na data de morte do herói Zumbi dos Palmares, que foi instituído oficialmente pela Lei número 12.519 no dia 10 de novembro de 2011, com muita luta de décadas do movimento negro. Reivindicar a memória de Zumbi é um modo de legitimar sua importância para construir reparações históricas. Zumbi vive para contarmos as histórias de existência dos quilombos, as histórias de como os negros foram trazidos da África, histórias sobre a escravidão, sobre nossas próprias histórias. Francisco. Meu nome não é esse, padre. Eu sou Zumbi dos Palmares. Eu vim lhe devolver isso, padre. Muito obrigado. O cesto de comida, infelizmente, não fui eu que comi. Mas havia uma outra coisa que você esqueceu de levar. Não, eu não me esqueci. É que isso não ia me servir para nada. A não ser que eu pegasse pelo outro lado. O negro é uma felicidade guerreira. A felicidade do negro é uma felicidade guerreira. Brasil brasileiro, meu grande terreiro, meu bem.